caros amigos, obrigado por continuar conosco e neste momento, respire fundo. Nós vamos entrar num tema bastante delicado, precisa de muito discernimento para entender. Aqui não é um problema religioso, embora nós sejamos uma universidade de fundamentação cristã, independentemente de qual seja a sua religião, isto posso lhe assegurar, lhe atinge direta ou indiretamente. Nós vamos falar de um tema que algumas religiões são mais familiarizadas com este tipo de tema, outras não. Então, quando nós falamos de opressão espiritual, parece que nós estamos falando de alguma coisa que só acontece com os outros. Ou quando se fala de demônio, então nem te conto. Não, isso não é comigo. Mas hoje nós trouxemos a este programa uma pessoa especialista nesta área. Ele é um psicólogo com formação secular em psicologia, está completando seu Master em Christian Clinical Psychology, é um professor e uma das aulas que ele dá é justamente nesta área. E nós vamos entender um pouquinho mais de como funciona e como esta opressão, como esta portinha aqui aberta pode estar nos atingindo direta ou indiretamente. Conosco, o professor Márcio Cruz. Muito bem-vindo. É um prazer estar junto. Prazer é meu. Ajuste os cinturões de segurança. É um tema delicado. Ninguém quer falar disso. Por quê? Porque é realmente um tema delicado e há muito pouco conhecimento e muita por parte do povo, de modo geral. Então, aquilo que não é muito conhecido, geralmente é temido e assusta. O que o nosso telespectador precisa saber? Bem, ele precisa saber, precisa lembrar-se de que o ser humano é corpo, alma e espírito. Quando falamos de corpo, estamos falando do quê? Estamos falando do que é carne, do da que saúde é físico, física. Sim. Quando falamos da alma, estamos falando da psique. Sim, da vida, da mente, das emoções. E quando falamos do espírito? Espírito é o sopro de vida que Deus colocou no homem quando o criou. Mas se tem um sopro de vida de Deus, quando Ele nos deu essa vida e nos criou, como que entra um demônio nisso? Devido ao afastamento do homem, quando o primeiro homem, do qual todos nós somos descendentes, caiu, optou por fazer a sua própria vontade e pecou por isso. Então, o espírito do homem, em toda a descendência, é um espírito caído, um espírito morto, que só ganha vida e só ganha capacidade de se expressar quando ele é revivido pela fé em Cristo. Quando se reaproxima de Deus? Sim, através de Cristo. Amém. Então, se nós estamos próximos de Deus, através de Cristo, então é como se nós aumentássemos nossas defesas para não ser atingidos por este tipo de força do mal. Assim funciona? Não só aumentar, mas elas simplesmente não existem na pessoa que não tem Cristo. Ela é indefesa contra a ação espiritual do mal em sua vida. Mas o que é importante é saber que, juntamente com os problemas de natureza emocional, ocorre uma espécie de porta aberta para os problemas de natureza espiritual. Essas são as famosas brechas. Sim. Que se abrem através do pecado, através de coisas que eventualmente nós fizermos, que nos deixam vulneráveis espiritualmente, e aí é que o inimigo entra. Sim, não só através do pecado, mas uma pessoa que vive o seu dia a dia normal e que passa por situações de grandes traumas, enfim, adoece emocionalmente falando, ou na sua mente, ela pode se tornar uma pessoa mais vulnerável a problemas de natureza espiritual. A ação espiritual. Uma pergunta específica, tremendamente sensível, e eu sei que pode causar estresse. O homossexualismo pode ter pode ser um fruto da
opressão espiritual? Bem, esse é um tema extremamente controvertido. Há pesquisas que defendem um ponto de vista de que o homossexual é vítima de um determinismo genético, ou seja, ele já nasce assim. Há outras correntes que afirmam que é um comportamento aprendido. Agora, do ponto de vista espiritual, não tem nenhuma dúvida de que é fruto de opressão espiritual. No Brasil, por exemplo, quem tem sensibilidade com o tema de libertação, de cura interior, etc., principalmente libertação, diz que existem determinados espíritos que se manifestam através do homossexualismo, da prostituição, assim da mesma forma com aqueles que são alcoólatras ou aqueles que têm o vício da bebida. Isso é real? É real, é como se fosse uma especialização, vamos dizer assim, da ação demoníaca em certas áreas da vida do sujeito. No caso do homossexualismo, do ponto de vista bíblico, é um comportamento totalmente antibíblico, contrário aos princípios do reino de Deus expressados na palavra de Deus. E, em consequência disso, é uma situação de pecado que abre uma porta para a opressão demoníaca, sem dúvida alguma, para a opressão espiritual. O senhor me disse em bastidores de que o inimigo ataca como uma hiena. Sim, os demônios atacam como hienas, preferindo os feridos, os fracos, os fragilizados. Eu creio de que este é um tema muito interessante para nós continuarmos em outro momento com muito mais curiosidades e perguntas. Para isso, nós vamos deixar aqui o e-mail do professor Márcio, está à sua disposição. Não vá embora, continue conosco.